A sexualidade e os desejos da carne, enfrentando a luta após aceitar a Jesus. Após aceitarmos a Jesus em nossas vidas, muitos de nós experimentamos uma transformação interior profunda. Passamos a entender o propósito de nossa vida de uma maneira diferente e ter novos valores e desejos espirituais. No entanto, há uma realidade que muitos enfrentam e talvez nem sempre falam abertamente sobre ela: a luta contra os desejos da carne, que não desaparecem simplesmente porque decidimos seguir a Cristo. De fato, é comum que após tomarmos essa decisão, esses desejos sexuais e impulsos naturais se tornem mais intensos, causando uma sensação de conflito e desconforto. A Bíblia fala muito sobre a luta entre a carne e o espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, encontramos que o desejo da carne é contra o espírito e o desejo do espírito é contra a carne, pois são opostos entre si. Isso significa que ao aceitarmos a Cristo, passamos a viver em um mundo onde nossas escolhas e desejos muitas vezes se chocam com o plano de Deus para nossas vidas. E um dos maiores desafios que enfrentamos nessa caminhada é lidar com os desejos sexuais. A realidade dos desejos sexuais após a conversão. Muitas pessoas pensam que ao aceitar Jesus, seus impulsos como o desejo sexual simplesmente desaparecem. No entanto, a verdade é que a sexualidade continua a ser uma parte de nossa natureza humana. O que muda não é a presença desses desejos, mas a maneira como escolhemos lidar com eles. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Isso nos ensina que, embora o desejo sexual seja algo natural, ele precisa ser controlado e dirigido de acordo com o princípio de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo, muitas vezes passamos a experimentar uma intensificação dos nossos desejos carnais. Isso ocorre porque, ao nos aproximarmos mais de Deus, nosso espírito começa a se fortalecer, porém as tentações da carne se tornam mais evidentes, testando nossa fé e compromisso com o que é certo. É como se em nossa busca pela santidade, a carne tentasse nos puxar de volta para uma vida de prazer imediato e egocêntrico. É importante entender que o desejo sexual não é pecado em si. Deus nos criou com essa capacidade, porém, o problema surge quando esses desejos saem do controle e nos levam a comportamentos que são prejudiciais para nossa vida espiritual e emocional. A Bíblia nos ensina que a sexualidade é um presente de Deus, porém que deve ser vivida dentro dos parâmetros do casamento. Como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o matrimônio deve ser honrado por todos, e o leito conjugal preservado puro, pois Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, como será a luta contra os desejos da carne? Como o cristão deve lutar contra esses desejos da natureza humana? Enfrentar essa luta contra os desejos sexuais após a conversão pode ser desafiador. Muitas pessoas se sentem culpadas ou envergonhadas quando percebem que ainda têm desejos sexuais fortes, pensando que isso é uma falha na sua caminhada com Cristo. No entanto, é importante lembrar que ter esses desejos não é o problema, mas como lidamos com eles é que faz toda a diferença. A Bíblia nos ensina que devemos fugir da imoralidade sexual, como mencionado anteriormente. Porém, como podemos fazer isso na prática? Em primeiro lugar, é essencial que busquemos a força de Deus por meio da oração, pedindo a Ele que nos ajude a resistir às tentações. Além disso, devemos ocupar nossa mente com as coisas do Espírito, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algo digno de louvor nisso, pensem. Quanto mais a gente ficar focado nas coisas de Deus, menos espaço damos para os desejos carnais tomarem conta de nossa vida. Outra estratégia importante é buscar o apoio de uma comunidade cristã. Muitas vezes, o isolamento e a solidão
podem tornar a luta mais difícil, pois não temos com quem compartilhar nossas dificuldades. Ao nos abrirmos com outros cristãos e compartilharmos nossas lutas, podemos encontrar apoio, orientação e oração que nos ajuda a seguir em frente. E qual seria a transformação interior e a esperança da santidade? Embora a luta contra os desejos da carne seja real, também é importante lembrar que por meio de Cristo temos a capacidade de ser transformados. Em 1 João capítulo 1, verso 9, a Bíblia nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa promessa de perdão e purificação nos dá a esperança de que, mesmo em meio à luta, Deus está conosco e nos capacita a viver de acordo com Sua vontade. Portanto, ao enfrentar os desejos da carne, após aceitar Jesus, lembre-se de que você não está sozinho nessa luta. A caminhada com Cristo é um processo contínuo de transformação e, ao buscar a santidade, podemos confiar que Deus nos dará força para superar qualquer tentação. A sexualidade, quando vivida segundo os princípios de Deus, é uma bênção e uma parte saudável da vida humana. Porém, como todas as coisas, devem ser conduzidas de maneira que glorifique a Deus e respeite a nossa verdadeira identidade em Cristo. Que Deus abençoe todos vocês grandemente. Fiquem todos com nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.